Graça e paz. Eu gostaria hoje de estar compartilhando com você um dos testemunhos da minha vida e também trazendo a palavra do Senhor, que é o que nos traz vida, o que nos fortalece e o que nos dá esperança. No livro de 2 Samuel, capítulo 23, versículo 5, fala: Ainda que a minha casa não seja tal para com Deus, contudo, estabeleceu ele comigo um concerto eterno, que em tudo será ordenado e guardado, pois toda a minha salvação e o meu prazer estão nele, apesar de que ainda não o fez brotar. No ano de 2000, na realidade, no ano de 1999, nasceu a minha segunda filha, a Grace Esther. E quando ela nasceu, eu tive um problema no meu seio esquerdo, que o nome da doença é mastite. O leite dentro do peito, do seio, virou pus. E eu fiquei mais ou menos uns 20 dias com aquele leite ali sendo inflamado, estragado, e eu sentia febre, eu não podia dar para amamentar para ela, sentia muitas dores. E o que acontece? Quando não teve mais jeito, eu tive que fazer aquele processo de drenagem e passei 9 dias com o dreno no meu seio. E quando finalmente eu estou ficando boa, depois de 1 mês e alguns dias, quando completou exatamente 1 mês e 9 dias, a minha filha, a Grace, ela precisou fazer uma cirurgia, porque do tempo que eu voltei da recuperação dessa mastite, ela teve uma doença chamada estenose de piloro. Para quem não conhece, a passagem entre o estômago e o intestino dela fecharam. E tudo que ela comia voltava. Era um refluxo anormal, porque os bebês eles têm refluxo. E o que acontece? Nós tentamos de várias formas mudar leite, dar medicação, reclinar berço, mas foi concluído de que realmente haveria necessidade de colocar uma válvula dentro do ventre dela. E aí, entre a passagem entre o estômago e o intestino, e ela estava muito desidratada, porque como ela não se alimentava, voltava, ela estava com muito pouquinho peso e com 1 mês e 9 dias nós precisamos levar ela para o hospital. E eu ainda estava num processo de resguardo, me recuperando dessa mastite. E foi um período assim muito difícil, foi muito traumático para mim, para o meu esposo. Eu já tinha minha outra filha, a Thaís, que estava com 7 aninhos, então ficamos longe dela. E quando nós chegamos no hospital, ela estava tão desidratada que ela não dava acesso para as veias. E aí furavam nos pezinhos, furavam nos braços, não pegavam. E o único lugar que conseguiam colocar o acesso para o soro, para a medicação nela, era na cabecinha. E a cabeça dela foi raspada, e ela magrinha, só a barriga. E a gente sofria muito vendo aquilo. E eu mais no meu estado emocional muito abalado, num período de resguardo ainda. E ficou ela internada 3 dias para tentar melhorar o peso dela para fazer a cirurgia. E ninguém chegava com a gente no hospital para dizer, a médica, olha, chegar, nos tranquilizar, só dizia, não, a médica vai passar, a médica vai passar. E furavam ela, e às vezes aquela veinha, como ela estava muito desidratada, saía do lugar. Aí ficavam procurando outra veia na cabeça dela, a cabecinha dela quase toda raspada. E aquilo ali me deu um tormento tão grande que eu e meu esposo dissemos, não, vamos tirar ela do hospital e vamos levar para casa. Eu não acredito que ela vai ficar aqui. Deus vai curar, Deus vai curar. Tirei, levei ela para casa e eu fui até com fé. Só que a minha fé era uma fé, na realidade eu estava mais desesperada vendo a situação de sofrimento da minha filha.
E às vezes a gente não entende que existe várias formas do Senhor curar. Muitas vezes através do médico, através de medicação, através de cirurgia, através de medicamentos, ou quando Deus quer, pelo nome dele, simplesmente decretar o nome dele a cura. Mas aquela cura que a minha filha precisava, que o Deus queria naquele momento permitir, era através da vida dos médicos. E nós assinamos um documento, tiramos ela e, para nossa tristeza, quando nós chegamos em casa, ela só piorou. E eu voltei acabada, destruída para o hospital, sabendo que a minha filha ia ser furada mais uma vez, ia passar por todo aquele sofrimento. E a Esther chegou num estágio que ela sentiu tanta fome, ela chorou tanto de fome porque ela não podia se alimentar porque voltava, que ela não chorava mais. E os psicólogos têm um termo para isso, eu não lembro muito bem, mas a pessoa sente tanta dor que é como se ela parasse de sentir dor, fica anestesiada. Acredita que até Deus para a pessoa sofrer menos. E ela chegou nesse estágio. E mais ou menos uma média de uns 7 dias, e ela só tomando soro. E o que a gente podia fazer era passar um algodãozinho molhado na boca dela, para tirar aquela secura da desidratação. E quando eu falava com ela, ela chorava. Quando o pai dela falava com ela ainda ficava atentazinha, mas ela chorava porque é como se ela estivesse respondendo: mamãe, me ajuda, bebezinha, né? E aí chegou o dia finalmente dela ser operada. E quando ela entrou na sala de cirurgia, eu chorei muito, fiquei na porta, era uma cirurgia para durar 1 hora, durou uma média de 3 horas. E ninguém saía para nos dar nenhuma notícia. E eu chorava muito, pedindo: Senhor, não leva minha filha, não leva minha filha, por favor, cura ela. E Deus foi bom e misericordioso e poupou a vida dela. E quando ela saiu da sala de cirurgia, ela saiu toda enfaixada, perna, braço. E como havia demorado, eu disse: meu Deus, aconteceu alguma coisa com ela. Mas não tinha acontecido. Na realidade era porque estava muito frio, ela era muito bebezinha. E ela estava com queda de temperatura e eles a protegeram. E quando ela saiu, a recuperação dela começou a tomar 10 ml de leite, depois 20, depois 30, até ir normalizando. E ela, até hoje, é uma moça magra, mais curada. E Deus curou. E eu falei para o Senhor: Senhor, que a minha filha, desde quando ela estava no meu ventre, seja consagrada a Ti. Hoje, infelizmente, eu tenho 4 filhas, mas essa minha filha de 20 anos, ela está fora dos caminhos do Senhor. Isso traz tristeza no meu coração, como mãe. Muitas vezes ela posta, tem redes sociais, coisas que nos entristecem, tem vivido a paixão do mundo, mas eu creio nessa palavra que está escrita em 2 Samuel 23:5. Ainda que a minha casa não esteja tal qual como deveria estar para com Deus, todavia, Ele tem uma aliança comigo, Ele estabeleceu um concerto eterno. E como diz o outro versículo: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E eu creio nessa palavra, eu me apego a essa palavra, e Ele diz: em tudo será guardado e ordenado. Muitas vezes as coisas não acontecem no nosso tempo e nem acontecem do nosso jeito, mas nós precisamos, nesses momentos de aflições, nesses momentos de dificuldade, lembrar das bênçãos que o Senhor já nos concedeu. E os nossos filhos são herança do Senhor. Não sei se você também talvez esteja passando por alguma dificuldade na tua família, talvez um filho, talvez um marido, talvez a esposa, mãe, pai, alguém que você ama, não está na presença do Senhor. Talvez você fale da palavra de Deus para algumas pessoas e as pessoas dão crédito, e às vezes as pessoas próximas de você que você ama não dão. Mas eu quero lhe incentivar, assim como o Espírito Santo tem me incentivado. Se apegue à palavra, se apegue à promessa que diz: creia no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. E como Josué falou: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E lembrar que ainda que a nossa casa não seja perfeita, mas o Senhor tem uma aliança conosco e nós vamos vencer. E a minha filha, ela é do Senhor. O Senhor a livrou naquele dia. Ela louva, ela tem um dom natural de louvar, de tocar para Deus. E eu sei
que no tempo de Deus o Senhor vai trazê-la de volta para os seus caminhos, porque ela pertence a Ele. E eu quero lhe motivar a não desistir da sua família, a não desistir dos seus filhos, a não desistir das palavras de promessas do Senhor, porque o nosso Deus, Ele é vivo e Ele vai cumprir. Pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. Que o Senhor, nessa noite, te conceda bênção, paz, graça e que você seja abençoado todos os dias em fé e em esperança. Em nome de Jesus. Graça e paz.